Jesus falando ainda sobre a sua vinda, que será o maior acontecimento da história desse mundo, Jesus diz que o momento final da história desse mundo seria semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas bebiam, comiam, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Se os momentos finais da história desse mundo é semelhante aos dias de Noé, como eram os dias de Noé? Como eram as pessoas na época de Noé? Porque você pode até dizer, qual o problema tem em comer? Qual o problema tem em matar a sede? Qual o problema tem em casar-se, em comprar, em vender? E como eram os dias de Noé? Sabe, eu creio que não tem nenhum problema nisso. O problema é que para aquelas pessoas não existia Deus. Na época de Noé, existia muita incredulidade. Mas nós vamos voltar um pouquinho no tempo, porque a Bíblia não nos deixa em trevas quanto à época de Noé, para vermos um pouco como era a época de Noé. No capítulo 6, nós temos uma descrição do que estava acontecendo na época de Noé. E a Bíblia diz aqui no capítulo 6, você pode ler de Gênesis, que as pessoas daquela época, elas não tinham nenhum temor por Deus. Diz que as pessoas daquela época eram incrédulas. E eu vou ler o verso 5 do capítulo 6 de Gênesis. Olha o que é que diz aqui, ó. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, que todo o desígnio do coração delas era continuamente má. Olha como eram as pessoas na época de Noé. Diz que todo o desígnio do coração das pessoas daquela época era má. E sabe o que foi que aconteceu? Deus olha para ali, para as pessoas daquela época, e vê que o coração delas é má. Então Deus resolve destruir as pessoas. Uma coisa que eu queria focar aqui é que assim, ó, o Senhor viu, quer dizer que o Senhor olhou para a condição da época de Noé, viu, examinou o coração de cada pessoa lá e viu que era continuamente má. A iniquidade tinha aumentado muito. Agora eu pergunto, se o Senhor, Deus, olhar hoje para os nossos dias, olhar hoje para os nossos corações, o que é que Ele vai ver? Se o Senhor olhar para o que está acontecendo no nosso mundo hoje, será que Ele vai ver uma situação semelhante ao da época de Noé? Porque Ele mesmo diz que a situação final da história desse mundo seria semelhante à situação da época de Noé. Me diga, responda para você mesmo, melhor dizendo. Se o Senhor olhar hoje para o teu coração, o que Ele verá? Porque a Bíblia diz aqui que Ele olhou para a situação daquele mundo e viu que as pessoas estavam cometendo muita iniquidade, muita maldade e que o desígnio do seu coração era totalmente mau. E no próximo verso, o verso 6, diz que o Senhor, no verso 6, ficou triste por ter feito o ser humano. E por que ele ficou triste? Porque a situação do ser humano era deplorável. Sabe, nossas atitudes, quando nós tomamos atitudes erradas, nós entristecemos muitas vezes o coração de Deus. E sabe, Deus olhou para o coração daqueles homens, viu tanta maldade que ele se entristeceu. E ele, no verso 7, diz que ele resolveu dar cabo, destruir as pessoas daquela época. Porque os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas intenções eram totalmente má. E sabe, o próprio apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, na sua segunda carta, ele diz que as pessoas deveriam, lá no capítulo 3, ele diz que as pessoas deveriam olhar para o passado,
olhar para o que aconteceu na época de Noé e tirar como exemplo. Ele diz que deveríamos prestar atenção do que aconteceu na época de Noé e tirar um exemplo para a nossa vida. Por exemplo, aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, 3 de 2 Pedro, deixa eu abrir aqui a Bíblia, capítulo 3 de 2 Pedro, ele diz o seguinte, no verso 3: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Diz aqui nesses primeiros versos que no finalzinho da história desse mundo virão zombadores. Pessoas dizendo: olha, vocês estão pregando que Jesus vai voltar, mas cadê Jesus? Porque desde que os nossos pais dormiram, desde que os nossos pais morreram, que prega sobre a volta de Jesus, ele ainda não veio. Situação semelhante à que havia na época de Noé, né? Porque quando Noé começou a pregar que viria um dilúvio, as pessoas começaram também a zombar de Noé. Disseram: olha, Noé, já se passou-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque o dilúvio demorou um pouco, né? Aí, vamos dizer, passou 100 anos, cadê o dilúvio, Noé? Desde que você tem pregado, há 100 anos você tem pregado, veio um dilúvio, o dilúvio não veio. E começaram a zombar de Noé. E aí veio o dilúvio e levou todos. E essa situação do fim dos tempos, o apóstolo Pedro, ele disse que será semelhante, que as pessoas não vão dizer cadê o dilúvio, mas elas vão dizer: cadê o Senhor que você disse que vai vir? Cadê o Senhor que você disse que vai voltar? Sabe? As pessoas crendo ou não, Jesus vai voltar. Crendo ou não, Jesus vai voltar. E ele disse assim, ele continuou dizendo assim: acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessas palavras, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas. Pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Da mesma forma que as pessoas da época de Noé foram pegas desapercebidas porque não creram na mensagem, muitos hoje que não creem na mensagem da vinda do Senhor serão pegos desapercebidos. Da mesma forma que aqueles foram levados pelas águas, esses do fim dos tempos serão levados pelo fogo. Eu espero que eu e você não estejamos no meio desse povo. Que nós nos agarremos a essa promessa da volta de Jesus, porque ele vai voltar. Mas tem um versículo que diz assim, capítulo 5, e o versículo 8 diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Eu espero que quando o Senhor olhar para essa terra e ver essa terra aqui semelhante às coisas que aconteciam na época de Noé, ele também olhe para mim e para você e possa encontrar favor. E a pergunta é: se o Senhor olhar para você, será que ele vai encontrar favor? Você vai encontrar graça, favor diante de Deus? Espero que sim. E por que Noé encontrou favor? O verso 9 diz assim, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe por que Noé foi salvo? Noé e sua família? Porque aquela arca que foi construída na época de Noé foi construída para salvar todas as pessoas daquela época. Mas só Noé e sua família foram salvos porque só eles creram. Só Noé foi salvo porque ele era íntegro. E mais do que tudo, porque ele andava com Deus. Sabe, a situação dos nossos dias já está semelhante à situação da época de Noé. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos andar com Deus, para que, como aquelas pessoas foram levadas para as águas, nós não sejamos levados pelas águas. Mas como Noé foi salvo, que nós também sejamos salvos quando Jesus voltar, e ele possa olhar para nós e dizer: vinde benditos para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus faça resplandecer sobre ti a sua face e que Deus te dê a paz.